dia, galerinha do nono ano. Eu vou gravar esse vídeo para fazer a correção da atividade com vocês. Eu mando esse link, no formulário e vocês podem corrigir ali as atividades. Não é nada fácil trabalhar assim, mas é a forma que nós encontramos agora. Na linha que eu tô com os meninos do sexto e sétimo, cada dia eu vou com uma camisa de um time. Lá eu fui com de algumas seleções, hoje eu escolhi a camisa do Atlético, time de 1908, que eu gosto muito, todo mundo sabe. A atividade que eu mandei, que vocês fizeram durante a tarefa de casa, ela tratava de um artigo de opinião. E esse artigo tinha como texto a convivência com a internet. Então eram 8 perguntas sobre esse texto, eu vou corrigir essas 8 perguntas com vocês aqui, tá? A pergunta é comum em artigos de opinião a introdução ser feita logo no primeiro parágrafo, por meio da apresentação da ideia principal, constituída pelo assunto e pela sua posição, a posição do autor a respeito desse tema. Letra A. Isso aconteceu no texto lido? Sim, isso aconteceu. A opinião ficou expressa no primeiro parágrafo, onde a autora demonstrou claro aquilo que ela defendia. Olha aí um trechinho dele. A vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, não está sempre tão pouco fácil. Não? Já tem um lado sendo defendido. Letra B. Qual é o assunto do artigo de opinião? Isso ficou mais claro juntando o primeiro com o segundo parágrafo, porque a opinião do artigo é a vida de crianças e adolescentes, que na atualidade não está simples nem fácil, em função do uso inadequado da internet. Essa parte do uso inadequado da internet já veio no segundo parágrafo. Qual é a opinião da autora sobre o assunto? A autora afirma que as crianças e adolescentes estão com uma grande dificuldade de conviver nesse período com essa mudança. Tranquilo? Número 2. Para fundamentar seu ponto de vista e convencer o leitor, a autora recorre a alguns argumentos. Que argumento baseado na observação da realidade é apresentada pela autora? Olha só, ela apresenta um argumento baseado na realidade da seguinte forma: o de que há muita violência e agressividade nos comentários que circulam pela internet. O que nós conhecemos mais à frente, demos nomes a isso como cyberbullying, como a atitude dos haters, essa é uma atitude agressiva. Que argumentos relacionados à experiência da autora como psicóloga foram utilizados? Ela utilizou alguns. Então ela colocou que recebeu textos escritos através de e-mails com relatos de jovens que estavam sofrendo com essa dificuldade de vivência na internet. Número 3. A autora alterna o uso de verbos na primeira pessoa do singular com o uso de verbos na primeira pessoa do plural. Pediu para que você pudesse identificar uma ocorrência de verbo na primeira pessoa do singular. Então aconteceu em alguns casos onde ela colocou penso, vou reunir, me escreveu, o escreveu apareceu elíptico lá, e apareceu também o verbo vejo. Esses estão tratando aí da primeira pessoa. E no uso da primeira pessoa do plural, que está perguntando na letra B, ela utilizou nossos, vamos, considerar, o que podemos fazer, temos e devêssemos. Então ela mescla entre esses dois verbos que nós podemos e devemos utilizar nos artigos de opinião. Então isso é importante. Letra C. Qual é o sujeito dos verbos que estão na primeira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural? Bom, quando é na primeira pessoa do singular, claro, o sujeito do verbo é a própria autora. E quando ela trata da primeira pessoa do plural, ela se junta aos leitores. Então, no texto ela coloca, nós precisamos. Então, ela e os seus leitores precisam tomar atitude para melhorar. Tranquilo até aí? E a letra D da número 3, qual é o efeito de sentido de cada um desses procedimentos? O primeiro, quando ela usa a primeira pessoa do singular, ela está colocando ali o seu posicionamento, que é característico do artigo de opinião. Ele pode até ser imparcial, mas por característica, a maioria das vezes, o artigo de opinião traz o posicionamento exato do autor. E quando ela coloca na terceira pessoa do plural, ela quer colocar que a solução não pode partir somente dela, e é algo que tem que ser social, depende também de outras pessoas, da participação dos outros.
Na número 4, e vai ser a última que eu vou corrigir nesse formato, senão vai ficar longo demais o vídeo, os outros eu corrijo na aula ao vivo. Veio um trecho, e nesse trecho falava: pensa que a internet consegue arrancar o que há de pior em muitas pessoas, e alguns outros trechos também tratando do mesmo assunto. Na letra A, reescreva em seu caderno, passando os verbos e os pronomes da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Então é importante que você faça isso. Está lá: penso que a internet consegue. Então, pensamos que a internet consegue. E depois pediu para você comparar se continua com o mesmo formato. Claro que não. Por quê? Porque quando você coloca na primeira pessoa, penso, é uma opinião pessoal, é a opinião do autor naquele artigo. Quando coloca pensamos, nós estamos socializando, colocando uma certa imparcialidade nisso, passando a compartilhar uma necessidade de demanda. Tudo bem? Eu fecho aqui na número 4. As outras 4 eu já começo a correção por elas na nossa aula ao vivo. E é isso. Agradeço. Tenham uma ótima terça-feira, hoje 21 de abril. Assistam a live do Raça Negra. E ontem teve Alcione, foi muito bom. Tá? Um abraço, turminha.